No mundo de Jujutsu Kaisen, Kenjaku se destaca como um dos principais antagonistas, um ser que, por trás de suas ações, parece possuir intenções grandiosas e é descrito como sendo uma ameaça a ser temida. Porém, ao observarmos mais de perto sua construção, suas motivações e sua execução enquanto vilão, surgem questões significativas. Através de uma análise detalhada, podemos argumentar que Kenjaku não é um vilão magistralmente desenvolvido que Jujutsu Kaisen exige. Em vez disso, ele acaba sendo um personagem mal utilizado, uma peça que poderia ter sido muito mais complexa e interessante, mas que acaba falhando em muitas áreas essenciais, o que o torna um vilão frustrante. Ao longo desse roteiro, vamos explorar como Kenjaku se destaca, não por sua habilidade como vilão, mas por como ele é um reflexo de falhas narrativas que, se bem trabalhadas, poderiam ter feito dele um dos antagonistas mais intrigantes da história. Suas ações, motivações e sua implementação dentro da trama são na maior parte das vezes superficiais ou contraditórias. Isso enfraquece o impacto do enredo e prejudica a construção de um personagem. Antes de começarmos a dissecação do personagem de Kenjaku, é importante construir o que faz um vilão se destacar em uma obra. Um vilão eficaz não se limita a ser apenas uma força oposta ao herói. Ele deve ser um reflexo de seus próprios valores, medos e dilemas que o protagonista enfrenta, ou pelo menos representar um desafio tão grande que o herói seja forçado a mudar para superá-lo. Os pontos que fazem um vilão, na teoria, ser bom é motivação clara e profunda. Os melhores vilões possuem uma motivação sólida, muitas das vezes motivada por um passado traumático ou a visão de um mundo distorcido mais plausível. Isso permite que o público entenda o vilão, mesmo que não concorde com suas ações. Conflito com o protagonista. O vilão precisa desafiar o herói de maneira significativa, levando ao confronto de suas próprias crenças e limitações. E o segundo ponto, crescimento e desenvolvimento. Um vilão bem construído deve se desenvolver de maneira consciente ao longo da obra, seja através de suas ações e de suas interações com os outros personagens. A falta de evolução pode fazer com que o vilão pareça previsível ou até mesmo tedioso. Kenjaku, ao contrário, não cumpre essas funções da maneira que deveria. Embora seja uma figura central na história, ele não consegue se tornar um vilão multifacetado que a narrativa exige. Seu desenvolvimento, motivação e interação com os personagens são, em muitos casos, fracos ou pouco convenientes, o que compromete sua função na trama. Kenjaku é apresentado inicialmente como um dos principais vilões de Jujutsu Kaisen, sendo uma entidade que se passa por diversos personagens ao longo da obra. A ideia de um vilão que assume diferentes corpos e identidades deveria ser fascinante, mas, ao invés disso, ele se torna um reflexo de falhas narrativas de Jujutsu Kaisen. Kenjaku é uma figura misteriosa e enigmática desde o início, mas sua motivação nunca se torna clara o suficiente para gerar um impacto real na história. Ele está buscando um objetivo aparentemente grandioso, relacionado à manipulação da humanidade do mundo de Jujutsu. Mas o que exatamente ele deseja não é bem definido. Sua busca por poder e pela criação de um novo mundo não é suficientemente explicado. Isso faz com que o público tenha dificuldade em entender o que realmente move Kenjaku e, por consequência, sua jornada se torna uma série de ações aparentemente sem sentido, que não geram conexão com o público. Se a motivação de Kenjaku fosse mais complexa, se ele tivesse um passado que explicasse seu desejo de reconfigurar um mundo, talvez o público conseguisse entender melhor suas ações. Mas ao invés disso, ele se torna uma figura que age apenas por conveniência, como se estivesse manipulando os eventos sem uma razão mais profunda por trás disso. Embora Kenjaku seja um antagonista poderoso, sua relação com o protagonista é muito superficial. Em uma história como Jujutsu Kaisen, onde os heróis são desafiados não apenas fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente, Kenjaku não se coloca como uma ameaça que realmente exige uma mudança dos personagens principais. Ele não representa um dilema moral significativo, nem mesmo uma visão de mundo que desafia a crença dos heróis. Ao invés disso, suas ações parecem ser mais focadas em uma luta por poder puro, o que acaba não gerando um conflito profundo com os personagens principais. Por exemplo, em comparações com vilões como Sukuna, que representam uma ameaça existencial e uma força primal da destruição, Kenjaku é uma presença muito mais vaga e sem um real impacto sobre o desenvolvimento dos heróis. Ele não provoca uma evolução significativa em ninguém. Os personagens podem enfrentá-lo, mas isso não leva a uma reflexão profunda sobre quem eles são ou o que é necessário para vencê-lo. Outro aspecto que enfraquece Kenjaku como vilão é a falta de originalidade em seus planos. Ele busca constantemente a destruição e a criação de um novo mundo, tentando trazer a Era de Ouro Jujutsu de volta à tona. Mas é o que poderia ser mais interessante se fosse melhor explicado, se as motivações fossem mais complexas. É o que poderia ser bem mais interessante se fosse melhor explicado, se as motivações fossem mais complexas. No entanto, sua abordagem parece simplística. Ele manipula os personagens, cria caos e destruição,
mas nunca há um momento genuíno em que seu plano se torna pessoal ou revelador para o público. Essa falta de visão para suas ações torna Kenjaku uma figura que se parece mais com uma ferramenta narrativa do que com um vilão de verdade. Ele se move pelo enredo, mas nunca há um momento em que suas ações se tornam genuinamente emocionantes ou realmente impactantes. Um dos pontos que mais enfraquece Kenjaku como vilão de Jujutsu Kaisen é a maneira como ele age dentro da narrativa. Em uma das situações, ele aparece ser mais um espectador do que um participante ativo nas mudanças que ocorrem ao longo da história. Seu papel nas batalhas e eventos principais não é de um antagonista que guia a trama ou desafia os protagonistas de maneira significativa, como eu já disse. Kenjaku, ao longo da história, é frequentemente retratado como alguém que manipula os personagens para alcançar seus objetivos. No entanto, sua manipulação é muitas vezes rasa. Ele parece usar os personagens e eventos ao redor apenas para avançar no que para ele seria uma meta final. A questão é que essa manipulação nunca é suficientemente complexa para que o público veja como algo realmente ameaçador ou interessante. Em comparação com outros vilões da obra, como por exemplo Mahito, que claramente foi um vilão muito bem escrito, e Jakutami neste vilão conseguiu provar para nós que ele consegue sim criar um vilão muito bem feito. Kenjaku simplesmente usa os outros como peça em um jogo sem um plano maior. Ele não compartilha de uma visão clara de mundo, nem tem um conflito genuíno com os protagonistas. Sua falta de interações profundas com os personagens faz-o parecer um vilão que está mais interessado em criar caos sem realmente trazer à tona a questão da história que poderia o explorar. Se Kenjaku fosse, por exemplo, alguém que realmente desafiasse os heróis, confrontando suas próprias falhas ou crenças, ele poderia ser mais interessante. Mas no final das contas, ele se revela apenas uma ameaça impessoal e genérica. Isso gera uma grande perda na trama de Jujutsu Kaisen. Uma obra que possui personagens tão bem desenvolvidos com tantos dilemas profundos, Kenjaku acaba sendo deixado de lado. Outro ponto crucial é a falta de impacto emocional que suas ações têm sobre os personagens. Enquanto vilões como Toji Fushiguro ou até mesmo Sukuna, que já foi citado nesse vídeo, com sua presença malévola e ameaçadora, conseguem provocar reações emocionantes e fortes nos protagonistas e até mesmo no público. Kenjaku nunca chega a causar uma verdadeira sensação de perigo psicológico ou emocional. Quando Toji ou Sukuna fazem algo, é como se o mundo ao redor deles fosse abalado, como se a realidade estivesse se transformando de uma maneira inevitável. As ações de Kenjaku, por outro lado, tem uma sensação de ser apenas mais um movimento no tabuleiro, algo que acontece porque precisa acontecer, mas não muda verdadeiramente o jogo. Por exemplo, as manipulações de corpos e a infiltração que ele realiza são abordagens que deveriam gerar uma sensação de alienação e desconforto. No entanto, tudo isso parece ser apenas uma etapa na trama, sem um real envolvimento emocional. Ele não está apenas tentando destruir os heróis, ele está tentando criar algo novo e muito mais profundo. Mas novamente, sua motivação permanece vaga, sem profundidade necessária para gerar uma conexão emocional ou significativa com o público. Quando colocamos Kenjaku ao lado de outros vilões e ameaças de Jujutsu Kaisen, fica claro como ele se perde. Sukuna, por exemplo, que já foi citado várias vezes nesse vídeo, é a personificação do mal incontrolável e primordial. Ele é um vilão que ameaça a própria existência dos heróis, sendo uma força da natureza que os protagonistas devem enfrentar, não apenas por força, mas também com uma transformação pessoal profunda. Sukuna desafia os heróis em um nível psicológico e existencial, algo que Kenjaku nunca nem sequer chegou a fazer. Toji, por sua vez, tem uma motivação simples, mas clara. Sua história, suas ações e sua presença no enredo são profundamente emocionantes. Ele não age apenas como um antagonista comum, mas como alguém cuja história, em muitos aspectos, reflete os próprios dilemas de Satoru Gojo, por exemplo, o que torna o confronto entre eles não só físico, mas profundamente pessoal. Eles não apenas destroem ou ameaçam, mas se faz com que os protagonistas questionem sua própria visão de mundo. Kenjaku, no entanto, não consegue atingir essa profundidade. Sua manipulação de personagens e sua busca por poder não são acompanhadas por uma reflexão ou impacto emocional que isso tem nas pessoas ao seu redor. Ele não está centrado em sua busca pelo poder, que perde completamente a conexão com a humanidade dos outros personagens, o que faz parecer mais uma força de destruição do que uma ameaça que desafia o protagonista de forma significativa. O vilão de destaque precisa ter uma personalidade que seja marcante e que contribua para a dinâmica da história. Kenjaku, no entanto, é notoriamente sem personalidade. Ele é uma figura que se esconde atrás de várias máscaras de identidade ao longo da trama. E isso, ao invés de torná-lo mais intrigante, acaba por enfraquecer a sua própria presença. A ideia de um vilão que assume várias formas pode ser muito interessante, mas quando ele não tem uma identidade sólida por trás dessas transformações, ele se torna apenas uma figura vazia sem um rosto real. Um bom exemplo de um vilão que vaga de corpo em corpo e consegue ter uma presença incrível e é muito bem escrito é o Kion de Ordem Paranormal, por exemplo, sendo o primeiro ocultista que a humanidade já viu, vagando de corpo em corpo durante eras tentando fazer o seu plano dar certo.
Enquanto outros vilões são definidos por suas atitudes, seus objetivos e suas interações com o mundo ao redor, Kenjaku é uma figura amorfa. Ele não é alguém com uma visão de mundo clara ou filosofia pessoal. Ele simplesmente age de acordo com as circunstâncias e sua falta de um rosto verdadeiro torna sua presença quase irrelevante para a narrativa. Esse aspecto de Kenjaku, sua incapacidade de ser um vilão que se define por suas próprias ações e crenças, prejudica não apenas sua caracterização, mas também o impacto que ele tem na obra como um todo. Apesar de ser um vilão importante para a trama de Jujutsu Kaisen, acaba sendo um dos piores vilões da obra, se não o pior. Seu potencial foi mal otimizado, ele nunca conseguiu se tornar uma ameaça complexa e intrigante que a obra realmente precisava. Em vez de ser o vilão que marca a história, Kenjaku é simplesmente uma peça de fundo, um antagonista sem alma, cujas ações nunca conseguem capturar a atenção do público, de maneira que um vilão realmente deveria fazer. E esse foi o vídeo do Kenjaku. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, se inscreve aí, deixa o like, comenta aí a sua opinião sobre o Kenjaku como um vilão ao todo. Eu tô pensando em trazer mais vídeos assim, criticando mais algumas obras. Eu destaquei vários pontos positivos de obras aqui no canal. Então por que não fazer agora o contraponta? Destacando quais são os pontos negativos das obras que eu trago aqui pra vocês. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu te vejo numa próxima.